Mateus capítulo 20, versículo 1, estas palavras do Senhor Jesus Cristo: porque o reino dos céus há assalariar trabalhadores para a sua vinha. Este versículo de número 6: e saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Nosso título nesta noite é 60 minutos para a eternidade. Apenas uma hora para a eternidade. Oh, queridos amigos, uma parábola gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu me explicar algo. Nesta manhã, nós lidamos com esta parábola, o ensino do Senhor aos seus discípulos, princípios para os apóstolos e para nós. Mas eu tenho dito aqui, e você se recorda, e de fato é assim, a igreja tem crido assim, que todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo são salvíficas, isto é, elas trazem um elemento do Evangelho. Elas falam sobre o céu, a salvação, a vida eterna, e esta, sem dúvida, é uma delas. Ela começa com o reino dos céus. O Senhor irá comparar a vida eterna, a salvação, o reino dos céus a algo nesta parábola. E assim nós sabemos que há um elemento evangelístico aqui, e graças a Deus por isso, por todas as ilustrações que nós temos a respeito do caminho para a salvação, como entrar no céu. Esta parábola tão bem conhecida, ela permanece em nosso coração porque ela fala sobre o amor de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus que ao longo da vida, em vários momentos da vida de um ser humano, Ele chama pessoas para a salvação, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, ao perdão, a uma nova vida. Bem, há algumas lições muito profundas aqui. Aqui está a compaixão de Deus. Eu gostaria de iniciar com este ponto, bem discreto, mas de gigantesca importância teológica para nós. Observe como o Senhor Jesus Cristo inicia esta parábola. Ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda. Ele começa com graça, misericórdia, salvação por graça. Você percebeu algo? Aqui está um homem. Nós queremos representá-lo como Deus. Deus é representado aqui. Um pai de família, na verdade um dono de terras, uma pessoa muito rica, que possui servos, ele possui um mordomo, nos é dito no versículo de número 8. Ele tem grandes terras e ele é muito rico porque, além do seu gado, além das suas plantações, ele possui algo que somente pessoas muito ricas possuíam: uma vinha, que dava um trabalho muito grande de cultivar, uma vinha. E muitos servos, trabalhadores eram necessários para manter esta vinha. E por meio desta parábola, o Senhor está dizendo que Deus, Ele busca, Ele se aproxima, assim por dizer, de pessoas em momentos diferentes da vida, chamando-os para a vida eterna. E o meu ponto, como eu mencionei no início, de grande importância é este. Você percebeu algo aqui? É o próprio Senhor, é o próprio grande Senhor, o proprietário, que sai de madrugada e vai na vila, no mercado e na praça, para Ele próprio chamar trabalhadores. Salvação pertence a Deus. Ele poderia ter enviado o seu mordomo, ou algum servo, mas Ele próprio vai ao mercado, Ele próprio vai ao encontro das pessoas. Salvação pertence a Deus. É Ele quem salva. Eu não posso te salvar. Você pode vir conversar comigo ao final deste culto e dizer: pastor, ore por mim, ou ore sobre mim. Bem, eu posso ouvir o que você tem a dizer e clamar ao Senhor e compartilhar com meus irmãos e trazer a oração na terça-feira, mas eu não posso te salvar. Eu não posso colocar a minha mão sobre a tua cabeça e dizer: teus pecados estão perdoados. É Deus quem salva. É somente Ele, a Ele pertence a chave do céu. Deus, a salvação vem do Senhor, diz a palavra do Senhor. E começo com este ponto, porque esta é uma parábola que fala sobre a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. É o próprio Senhor que vai buscar trabalhadores para a sua vinha. Bem, deixa-me dar o pano de fundo aqui, é muito interessante. Como eu disse, é sobre um homem que possui uma plantação de uva, uma vinha. E chega-se o período da colheita e é necessário muitos trabalhadores, e como um bom administrador, ele não irá reunir esses trabalhadores para permanecerem ali todo o ano na fazenda. Ele os contratará para aquele período curto da colheita e ele sai para arrendar estas pessoas. E nós lemos no versículo que ele vai de madrugada assalariar trabalhadores
para a sua vinha. Bem, muitos braços eram necessários para colher aquelas uvas. E ele sai muito cedo. Você sabe o que eu estou falando, não é? Normalmente no interior, sobretudo cidades pequenas, próximo a regiões de grande plantação. Nós pensamos aqui sobre a cidade de Rio Verde, em Goiás, outras cidades no Mato Grosso, que vivem da agricultura, e a quantidade de pessoas que se reúnem em determinados pontos da cidade no período da colheita para serem contratados. São chamados de chapas aqui, ou diaristas, não é? E essa ideia, esta ilustração. Este senhor chama trabalhadores e ele acorda, assim por dizer, faz um acordo com eles de um certo valor específico. Versículo 2, e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Dinheiro é neologismo, não existe tal coisa, 1 dinheiro ou 2 dinheiros. É uma maneira, em português, de se referir ao que foi dito no grego, denário, aquela moeda romana de prata que correspondia a 1 dia de trabalho de um soldado romano. Ou seja, ele oferece a esses trabalhadores muito mais do que um trabalhador braçal, um chapa, receberia por 1 dia de trabalho. E é desta palavra denário que nós tiramos a palavra dinheiro. No espanhol, dinheiro, denário vem daqui. E salário vem disto aqui, assalariado. Bem, é um senhor muito bondoso. Ele próprio vai pessoalmente apertar a mão daqueles homens, chamá-los para ir. Certamente ele vai tratar muito bem, certamente ele irá dar os instrumentos necessários e pagar o que foi prometido, e Deus é retratado aqui. Nós lemos sobre esse recrutamento de trabalhadores. Nós lemos que ele acontece de madrugada, logo depois por volta das 9 da manhã, ao meio-dia, às 14 horas, então por fim às 17 horas. Ao longo do dia, pessoas, trabalhadores são chamados para entrarem nesta vinha. E através disso, o Senhor Jesus Cristo, ao falar sobre o reino de Deus, está informando que Deus chama pessoas em momentos diferentes da sua vida, em idades diferentes, para a salvação, para o serviço do Senhor. E nós podemos dividir aqui, porque é assim que a parábola é dividida, em 5 períodos do dia em que pessoas são chamadas para o trabalho, para a vinha. E muitos pregadores têm lidado com este texto e pregado neste texto e visto esses 5 períodos do dia da parábola, nos quais pessoas respondem ao chamado do Evangelho como 5 períodos da vida de uma pessoa. 5 períodos em que Deus chama pessoas ao arrependimento de pecados, à fé no Senhor Jesus Cristo, a entrarem no seu reino. Aqui há 5 oportunidades, é claro que são muito mais do que 5, mas 5 momentos do desenvolvimento de uma pessoa em que Deus fala à consciência, em que Deus chama com voz terna e graciosa homens e mulheres à fé no Salvador. Bem, nós iremos considerar isso. Ele inicia então no versículo 1 de madrugada, 6 horas da manhã. É o início do dia de trabalho na Palestina, são 12 horas de trabalho braçal, iniciada às 6 da manhã e concluída às 18 da tarde. No versículo 2 é ajustado então aquele salário, 1 dinheiro por dia, e ele reúne estes trabalhadores. Ao longo do dia são outros trabalhadores, o que nos dá a entender que aqueles outros não estavam ali naquele momento, ou se estavam, não estavam muito interessados e ficaram um pouco distantes quando o Senhor estava conversando com estes primeiros trabalhadores das 6 horas. Mas o Senhor volta ali. E Ele está dizendo assim, em sua parábola, em sua ilustração, que Deus vem a uma pessoa de muitas maneiras pela palavra, na consciência, logo no alvorecer da vida, logo na infância. Vamos pensar, por exemplo, nessa idade da pequenez, da infância, aos seus 12 anos, 11 anos, 10 anos de idade. E ele diz na infância, ou talvez adolescência também, este primeiro período da vida de um ser humano, e ele diz a pessoas, almas eternas, nesta idade, venha a mim. Venha me conhecer, venha conhecer a minha verdade e o meu amado Filho que eu enviei a este mundo. E é maravilhoso porque isso é tão real. E quantas pessoas tenho conhecido que ouviram o chamado do Senhor na palavra, encararam sua necessidade de salvação em um período tão novo da sua vida, mesmo na adolescência, ou pré-adolescência, ou na pequena infância, assim por dizer. E o Senhor diz a eles, renuncie os teus pecados, e esse coração rebelde, e seja salvo, seja liberto, e venha para uma vida de propósito e significado em meu reino. E de fato, muitas pessoas
já responderam ao chamado de Deus na infância. Na verdade, tem sido dito que a maioria das pessoas um dia salvas foram salvas na infância ou na adolescência. Eu conheço muitos, eu próprio fui, pela misericórdia de Deus, chamado aos 17 anos de idade, e há outros tantos aqui, muitos outros, e o Senhor chama de fato e salva pessoas neste primeiro momento da vida. E muitos respondem, na infância, na adolescência, antes dos 20 anos, vamos colocar neste período aqui, esta madrugada, este alvorecer da vida, quando a pessoa está sendo formada fisicamente, intelectualmente, e o Senhor chama. Bem, mas não é algo fácil, não é? Talvez você concorde comigo. Não é algo fácil para uma pessoa, nesta idade da sua existência, dar atenção ao chamado de Deus, você sabe, porque a adolescência, nós sabemos disso, é para muitas pessoas um período difícil, neste sentido. As coisas espirituais parecem não ter muito apelo à consciência, à mente, aos desejos, aos sentimentos desta pessoa. O que parece importar mais é aquilo que eu posso fazer agora. O lazer, o esporte, o estudo, talvez. Coisas espirituais não parecem ter grande foco, grande apelo em nossa mente neste período. Tudo que importa são essas coisas que nós podemos ter, certos prazeres, coisas que nós podemos ganhar ou comprar ou obter, o que quer que seja. Coisas para esta vida. E as coisas espirituais, às vezes, não causam grande impacto, grande efeito na alma de um adolescente ou de uma criança. Porque quando você é um adolescente, eu não desejo ofender absolutamente ninguém, porque nós somos adolescentes aqui, ou já passamos pela adolescência, claro. Bem, quando você é um adolescente, você pode, às vezes, ser um tanto ingênuo. Não ingênuo, digo, no senso de inteligência, claro que não. Mas ingênuo no sentido de ser muito crédulo. E você confia muito neste mundo, nesta vida, e no que as pessoas dizem, e no que elas esperam de você, e certos modismos e certas maneiras de viver e ideais são facilmente absorvidas pelo adolescente, e você crê e mantém estas coisas e toma isso como uma espécie de padrão para a sua vida. Há uma forte pressão dos amigos, na vizinhança, na escola, para que você entre na forma, se conforme a um padrão que todos seguem, porque você quer pertencer ao grupo na escola. E você quer pertencer ao grupo na família, entre os primos, entre os amigos, e você é muito facilmente moldado e levado por certas coisas, sem parar para pensar sobre o valor moral, as consequências disso, ou o que quer que isso esteja ensinando. Assim, nós cremos com muita facilidade na propaganda em nossa volta. E quando você é muito novo ainda, a opinião dos seus amigos parecem ser mais forte, mais valiosa do que seus próprios pais e a palavra de Deus, porque eles vivem assim. E eu admiro esses amigos e essas pessoas. Assim nós somos um tanto crédulos em demasia e um tanto ingênuos nessas coisas. E as coisas mais profundas, a verdade de Deus, parece passar desapercebido. Mas veja, de repente, acontece uma obra de Deus no coração, um chamado. E as coisas espirituais passam a ser importantes para este rapaz, adolescente, esta criança, esta moça. E a eternidade se torna importante. E a pessoa de Deus se torna real, pessoal. E eu desejo conhecê-lo de fato e entender sobre o Senhor na sua palavra. E eu começo a pensar, isso às vezes surpreendente para crianças, e você encontra crianças assim, sobre o propósito da vida, o porquê eu estou aqui, e quem é Deus, e porque eu não consigo parar de pecar, e como eu posso ter o perdão de meus pecados. Mesmo questões como essas, de repente, podem despertar na alma de uma criança e de um adolescente. O engano do mundo é percebido, a mentira das falsas promessas das pessoas e dos amigos. A força e a pressão da opinião deste mundo, de repente, é quebrada na mente da pessoa, e um senso de pecado, do que eu tenho feito contra Deus, do meu coração ser poluído e manchado, de repente se abre e eu desperto para o meu estado espiritual. Isso acontece de repente, e assim o reino de Deus é recebido pela fé, em verdadeiro arrependimento para com Deus e uma verdadeira entrega. E é algo maravilhoso ver a salvação de almas na infância. É realmente um grande testemunho da graça de Deus. Queridos amigos, deixe-me urgir aos jovens, aos pré-adolescentes, às crianças que estão nos ouvindo nesta noite,
Você não precisa esperar chegar aos 18 anos, aos 21 anos de idade, aos 30 anos de idade para ir a Cristo. O Evangelho não é uma mensagem apenas para adultos, é para você. O Evangelho é uma mensagem para toda a alma eterna, porque todos nós somos pecadores desde a infância. E todos nós carecemos da bondade de Deus, e essa bondade pelo Evangelho é oferecida a você também. Você não permita que as coisas muito superficiais de segunda-feira, da escola, do dever, ou quando chegar em casa, domine o teu pensamento, ou das amizades, ou dos planos. Pense a respeito disso. Você ouve a palavra do Senhor, o Senhor te convence da tua necessidade de perdão, Ele está te chamando. Responda a Ele. Responda a Ele, seja salvo. O Senhor chama crianças e adolescentes. E então nós lemos, isso não é o final, porque o Senhor vai à sua vinha mais uma vez. E nós lemos neste versículo seguinte, que saindo do versículo 3, perto da hora terceira, aproximadamente 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. 1/4 do dia de trabalho já havia passado, 1/4 da vida de uma pessoa que vivia até os 80 anos de idade já passou. E estas pessoas aqui do versículo de número 3, das 9 horas, nós podemos dizer que são pessoas que estariam aí em seus 20, 30 anos de idade. Um período muito importante, na verdade, na vida. E estas pessoas aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo, entre 20 e 30 anos de idade, são vistas espiritualmente como pessoas ociosas. Como assim? Bem, elas já viveram 2 ou 3 décadas da sua existência como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas elas estão ociosas. Elas não oram a Deus, não adoram a Deus, não estudam a palavra de Deus, não servem ao Senhor. Toda a sua vida, espiritualmente falando, para com o seu Criador, tem sido ocioso. Tem sido uma vida para si, para o seu estudo, muito bom, para a sua carreira, etc, etc, etc. Mas no que se refere às grandes coisas, à alma e à eternidade, eu tenho sido ocioso. Todos esses dias, 2 décadas já se passaram, 2 décadas e meia, 3 décadas, e espiritualmente eu não estou fazendo absolutamente nada no reino de Deus. Não o conheço, não sou considerado um dos seus servos, trabalhadores que pertencem ao seu reino. Eu continuo do lado de fora do reino de Deus, aos 25 anos, aos 22 anos, aos 30 anos de idade. Não é triste pensar sobre isso. Nada de significância espiritual no currículo. Nada de real, de eterno, nada que edifique o caráter de verdade foi alcançado até aqui. E milhões de pessoas estão neste momento da vida, 20 a 30 anos de idade, sem nenhuma vida espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos, você conheceu? Eu conheci dezenas, centenas de pessoas em lugares diferentes nesta época, e são todas iguais, todos nós. Desfrutar dos prazeres desta vida, algum dinheiro no bolso, alguma perspectiva para o futuro, uma certa liberdade pela maturidade que vem, e eu quero me entregar, eu quero curtir, eu quero ter, eu quero alcançar. Nada para Deus, nenhum conhecimento real da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É tudo que nos importa, parece, neste período, milhões e milhões de pessoas. E aos 20, aos 30 anos de idade, bem, você sabe quantos pecados já entraram na vida de uma pessoa aos 20, 30 anos de idade. Pecados grosseiros, perversões do caráter já tomaram lugar na vida de uma pessoa neste período. E se nós não temos a Deus por meio de Jesus Cristo, quando chega esta idade da vida, bem, quando chega os 20 anos de idade, e se eu não conheço a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos inteiramente institucionalizados neste mundo como mundanos, inteiramente mundanos. É muito triste, não é? A nossa linguagem se torna mundana propositadamente, nosso estilo de moda ou de vestir se torna propositadamente sensual, tudo é institucionalizado. Nós somos mundanos, inteiramente mundanos, independente da crença, que se nós não conhecemos a Cristo, se nós não respondemos ao chamado do Evangelho, esse é o nosso retrato. É a nossa maneira de falar, de portar, de vestir. É muito triste, não é? Ver isso acontecer às vezes antes dos 20 anos. Vez ou outra você passa pela rua e de repente contempla uma criança, uma menina, um menino aí de 12, 13 anos, 11 anos, vestido como uma adulta,
fumando, com a cerveja do lado, com um carão de mal, de adulto, totalmente institucionalizado como um mundano, um perdido, mesmo na infância, porque quer copiar outras pessoas, e para ser adulto é fazer o que é errado, não é? Como fazem os adultos. Isso é uma prova de que nessa idade nós já estamos inteiramente institucionalizados, e mesmo crianças querem entrar nessa instituição e serem reconhecidos como grandes pecadores. Quão triste! Chegar aos 20 anos de idade, sem Cristo, inteiramente enterrado neste mundo, preso em tantos e tantos pecados grosseiros. Mas mesmo, queridos, mesmo aos 20 anos de idade, aos 30 anos de idade, Deus opera e chama pessoas. E muitos nessa fase da vida respondem ao chamado interno, ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Mas muitos não respondem. Por quê? Porque nesta idade, esta vida, ela pode ser muito fascinante. Você deixou a infância, deixou também a adolescência, e você está firme em suas próprias pernas aos 20 anos, 25, 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, talvez a melhor idade, 30, 33, você ainda tem juventude. E você também tem maturidade, juventude e maturidade ao mesmo tempo. E a capacidade, talvez, de fazer suas coisas, mudar para um outro país, começar um trabalho, levar com seriedade e força muitas coisas da vida. E você se sente totalmente independente. E a vida é fascinante, porque agora eu não estou sob os ditames de meu pai, da minha mãe, assim por dizer. Eu posso fazer o que eu desejo, ou talvez o que eu sempre desejei, mas tinha aquela restrição dos pais na consciência. E sabe o que acontece aos 20 e poucos anos, 30 anos de idade? Certos pecados que nós víamos na infância como grotescos e horríveis, e eram temerosos, neste período eles se tornam-se mais comuns. O temor de pecar se vai pelo costume do pecado, pela prática do pecado. A imoralidade já não tem mais o pavor, a fornicação já não é mais um pecado para a morte no coração, violência, mentira, roubo, desonestidade, traição, tudo isso parece se tornar algo comum, algo parte. Perdeu-se o medo porque eu cauterizei a minha consciência nesta idade. É terrível, não é? E assim muitos não ouvem, ou melhor, não respondem ao chamado do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Ou talvez, este mundo, além de ser fascinante, há pessoas que não apreciam os padrões de Deus nesta idade, elas suspeitam de Deus. Elas preferem permanecer na praça, em conversas frívolas, na superfície da vida. E assim somos nós, muitas vezes, aos 20, aos 30 anos de idade, estar envolvido com estas coisas que nos prendem a esta vida. Amigos, é muito perigoso este período também, porque, veja, o proprietário da vinha, o Senhor deste mundo, da minha vida, o Criador, observe que neste caso, 20 a 30 anos, 9 da manhã, ele argumenta com a mente destes indivíduos, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ele argumenta com aqueles trabalhadores. E ele está dizendo para eles: vocês estão aqui ociosos por tanto tempo. Mas as horas, amigos, as horas estão passando. E o dia irá acabar. E vai chegar a noite e você vai voltar para casa de bolso vazio, sem dinheiro para se alimentar. E assim somos nós quanto à vida eterna. A vida vai acabar. Eu não tenho crédito moral diante de Deus para entrar em sua presença. E ela pode acabar muito cedo, mais cedo do que se imagina, e eu não estou pronto para a eternidade, eu ainda estou ocioso na praça. E ele argumenta com estas almas, é maravilhoso. Os anos vão passando, muitas vezes em uma vida material apenas. E quão vital, você concorda comigo, não é esse período dos 20 aos 30 anos? Porque, como eu mencionei, você tem juventude e maturidade. Mas sem Deus real, Cristo em tua vida pela conversão, sem a influência da verdade de Deus e do seu Espírito em tua vida neste período, quantas decisões erradas nós tomamos dos 20 aos 30 anos. Quantas coisas, não é? É neste período dos 20 aos 30 que certos objetos de adoração entram na tua vida.
uma carreira, um esporte, um estilo de vida, uma profissão, e você começa a se prostrar diante disso para estudar, para conhecer, para aprender e viver para este ídolo dentre os 20 e 30 anos. E nada mais importa. E grandes decisões são tomadas, e é neste período que você, para a maioria das pessoas, estabelece certas alianças para toda a vida. Mas sem a influência de Deus e sua verdade na vida, quão trágico podem ser essas decisões erradas para a vida. O teu caráter pode piorar consideravelmente aos 20 e 30 anos. O melhor período da vida para o aprendizado está aqui. É desperdiçado, gastado não com Deus, mas somente em tornar-se um especialista com algo desta vida, só para esta vida. Quão vital este período da existência, 20 a 30 anos. Talvez a base de uma família que neste período seria lançada serão bases muito frágeis, se não há uma base moral sólida na palavra de Deus, e sem conhecimento espiritual virão muitos desapontamentos no casamento e muitas bênçãos perdidas, porque eu não conheço o Criador do casamento, da família, eu não conheço as suas bênçãos, eu não tenho um relacionamento com meu Deus. Eu começo a acumular muitas decepções e muitas cicatrizes nessa minha bagagem. Quantas bênçãos são perdidas? Querido amigo, vá ao Senhor Jesus Cristo nos 20 aos 30 anos e entre no reino de Deus, entre para a vida, venha para a vida em Cristo Jesus. Esta porta continua aberta diante dos 20 anos. Você não precisa seguir pela vida se virando nos 30. Você pode ser conduzido pela verdade do Senhor Jesus Cristo para uma vida agradável, uma vida frutífera, perdoado e salvo. Pense sobre isso, ele chama aos 20 anos, aos 30 anos de idade. E assim, se você orar a ele em arrependimento e disser tudo a ele, ele te ouvirá e ele te receberá. Ele é misericordioso, ele vem chamar pessoas neste período da vida para entrarem no seu reino. Mas a parábola segue também, ela se torna cada vez mais fascinante. Porque aqui no versículo 5, o Senhor da vinha sai na sexta e na nona hora, saindo outra vez perto da hora sexta, 12 horas, e hora nona, 14 horas, fez o mesmo. Hora sexta, meio-dia judaico, metade do dia de trabalho já tinha passado. E se nós considerarmos que esta hora sexta e hora nona reflete pessoas que estão aí nos seus 40 a 50 anos de idade, bem, são pessoas que ainda não entraram no reino de Deus. Por quê? O que está acontecendo com elas até essa altura da vida? 40 anos. 4 décadas de vida, 50 anos de vida. Bem, eu não cheguei aos 50, estou raspando, mas não é difícil perceber o que acontece, porque nós interagimos com as pessoas, não é verdade? Nesta idade, as conhecemos. Talvez os pais de alguns estejam aí nesta casa de 40, 50 anos de idade, e você ainda não foi salvo, nem perdoado, nem abençoado por Deus. Então, neste período, certas características se cristalizam na vida. Elas se fixam na vida de uma pessoa e tomam lugar para nunca mais sair dali. O pecado, por exemplo, neste período se tornou algo razoável. Dos 40 aos 50 anos de idade, pecar tornou-se quase uma necessidade de ser humano, que precisa ser suprida, que precisa ser satisfeita. E nós sabemos dialogar com o pecado, e você começa a justificar o pecado mais do que você fazia antes. Mentiras, mau temperamento, que eram dosados dos 20 aos 30, o egocentrismo, a maledicência se torna parte da vida normal, quase um esporte, quase prazer. A consciência já está cauterizada, e por estar cauterizada pelo costume ao pecado, a consciência já não protesta mais.
E os padrões de pecado, do que é certo, do que é errado, do que é roubado, do que é trair, se tornam tão relativos por causa do costume que nós temos a pecar. E se você chega nesta idade, 40, 50 anos, e nunca, de uma maneira pessoal, proposital e consciente, foi a Cristo como um pecador para o perdão, para a salvação, bem, veja, é isso que eu tenho observado, você se torna uma pessoa muito mais reservada e muito mais fria. Porque a partir aí dos 45, 50 anos de idade, você não quer que os teus pensamentos sejam mais perturbados com conversa espiritual. Você já lutou por muitas décadas para apaziguar a consciência e seguir no teu pecado sem um senso de culpa. E você não quer ninguém perturbando a tua consciência. Você não quer ouvir sobre Deus. Você se torna um pouco mais áspero quando alguém te fala sobre Cristo, sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Você se torna uma pessoa mais desdenhosa, mais áspera pelo costume, por uma vida de 4 ou 5 décadas de autossuficiência. Eu consegui, eu alcancei, foi meu esforço, a mente se torna dura e resistente a Deus. E eu já aprendi todos os argumentos do ateísmo para desculpar o meu pecado e culpar a Deus. O orgulho se torna mais duro, talvez por muitas experiências de sucesso que você teve, ou bens que você acumulou, você se tornou mais orgulhoso, e este orgulho, se estabeleceu em você nesta autossuficiência. E às vezes, nesse período, amigos, há um certo fel de amargura na vida, porque a meia-idade chegou. E nem tudo deu certo na vida. Muita coisa, na verdade, deu errado, coisas e pessoas que te impediram de crescer, de avançar ou de alcançar aqueles propósitos. A falha de pessoas te afetou, a amargura aumenta. Ou você, pela indulgência em certos pecados, está agora muito preso a estes pecados. O sol está se pondo. As horas estão acabando. A vida está passando. E eu não fui a Cristo ainda. A Bíblia ilustra isso de muitas maneiras. Aqui estou eu, nesta idade, sem o Salvador. Eu me torno uma pessoa mais amarga contra Deus. Isso começa a tomar lugar dentro de mim. Porque enquanto você, nesta idade, sem Cristo ainda, afirma crer em Deus, por outro lado, dentro de você, você começa a culpar a Deus por tudo que deu errado neste mundo e na tua vida e na vida de outras pessoas, e porque alguém morreu, porque alguém trapaceou, porque alguém foi abusado. Esse tipo de coisa entra nos 40 ou 50 anos de idade. Você contempla estas coisas, mas empurra ela de lado, você não quer culpar a Deus, mas você chega a esta idade, então você começa a culpar a Deus por tudo no mundo. E ao mesmo tempo diz crer em Deus. E não há problema mais em se contradizer, dizer que crê, que não crê, que ataca, que xinga, que ofende, e esse Deus, mas eu creio em Deus, é claro, Deus é tudo esse Deus aí, porque Ele não acaba com a miséria no mundo e coisas dessa natureza. Nós começamos a culpar a Deus, porque nós não conhecemos, nem conhecemos os padrões de Deus, porque nós não nos relacionamos com Ele, pela sua palavra, por meio de Cristo, como filhos. É triste o progresso espiritual, ou melhor, a decadência espiritual e moral de um pecador. Somos todos nós aqui, queridos amigos, sem Cristo em qualquer etapa da vida. Somos pecadores, obscuros em nossa compreensão da vida, sem Deus. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, o chamado do Evangelho aos 40, aos 50 anos pode ainda ser ouvido e ser sentido. Esta é a graça de Deus, esta é a bondade de Deus. E mudanças maravilhosas podem acontecer na vida de uma pessoa ao responder ao Evangelho de Cristo nesta idade. É tão maravilhoso ver pessoas experientes no pecado serem tão mudadas e constatar a realidade de uma vida transformada, uma nova vida. A misericórdia de Deus ainda pode ser buscada aos 40, aos 50 anos de idade e fluir para o coração e tocar a alma e conduzir esta pessoa à verdadeira fonte de sentido, de vida, a Cristo, a Jesus, o Salvador, e derrubar esta barreira da amargura, da ignorância, da prisão do pecado, do vício, o que quer que seja. Esta é a graça de Deus e este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um novo coração, uma nova humildade,
tremenda alegria por conhecer a Deus, respostas à oração. Vá a Deus, querido amigo, nos 40 e nos 50, enquanto você pode. Enquanto o teu coração não se cauterizou até o ponto que você não sente mais nenhuma necessidade e você acelera em direção à condenação, vá ao Senhor aos 40 e aos 50 anos de idade. Há graça, há misericórdia para pecadores em todas as idades. Esta é a maravilha da graça de Deus. Mas então chega a 9ª hora. E no versículo de número 5, ainda outra vez perto da hora 6ª e 9ª fez o mesmo. 14 horas da tarde. A hora 9ª. Podemos talvez classificar aí 60 anos de idade. 70 e poucos anos de idade, a vida já passou. Digamos no final dos 50, 60, até os 70. E quando as pessoas chegam nesta idade, espiritualmente falando, moralmente falando, quão mais duras e resistentes se torna o Evangelho. Porque veja, nesta idade, por tanto tempo, sem ir a Cristo, resistente, autossuficiente, é uma provocação às vezes ouvir o Evangelho. E ouvir a palavra de Deus sendo pregada, especialmente quando é pregado por alguém bem mais novo do que você, que tem 70 anos de idade, 60 anos de idade. E esta pessoa lhe dizer, na palavra de Deus, que para mim, que tenho 60 anos, 70 e poucos anos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu vivi até aqui foi inútil e foi vazio, porque eu ainda não fui salvo. O meu orgulho não consegue ouvir isso. Eu não aguento ouvir isso. Eu não aceito ouvir isso. E eu me torno mais duro e mais amargo, e começo a despedir as pessoas cinicamente, ironicamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma educação. É assim que nós nos tornamos. Mais frios, mais petrificados na consciência, presos aos nossos pecados. Não somos afetados por mais nada. Quão triste chegar a este período. Você se acostumou com uma vida sem Deus, sem prestar contas a Ele, justificando a si mesmo, talvez, diante de Deus pelos seus pecados. Você se convence sobre certas ideias a respeito de Deus, que são erradas, obviamente. Ou se convence que, bom, eu nunca consegui vencer meus pecados, e você tem que vencê-los para ser salvo. O que importa é tentar ser uma boa pessoa. Eu me arrependo de algumas coisas, mas eu tento ser boa, eu tento ser honesto. Eu me apego a essas ideias tolas, nécias, mortíferas, que o importante é tentar ser bom e não encher a paciência de ninguém, cuidar da sua vida, e Deus vai te aceitar por causa disso. Você chega a este ponto, você convence a si mesmo que este é o caminho para a salvação. Mas mesmo aos 60 e 70 nós podemos entrar no reino de Deus. Ele chama e você encontra perdão, misericórdia, aceitação diante de Deus, se você for a Ele em arrependimento e fé. Esta é a graça de Deus para pessoas que já foram tão longe na superficialidade desta vida ou na profundidade do seu pecado sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo. Então vem este último, querido amigo, a hora 1/10 do versículo 6, e saindo perto da hora 1/10, 17 horas, 60 minutos antes do final da vida, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e receberei o que for justo. Hora 1/10, o final do dia de trabalho. A juventude já se foi, os planos da adolescência também, a maturidade dos 20 aos 45, aos 50 anos já passou. O que sobrou foi a velhice, a fraqueza, a decomposição, a perda dos sentidos gradativos, como em Eclesiastes 12, até que vem o tempo em que os guardas das janelas, as janelas se fecham, os olhos já não conseguem enxergar mais nada. E um tremorzinho no chão já perco por conta da labirintite, o meu pisar onde eu vou. E o cântaro se quebre, a cabeça, o crânio,
e o cordão de prata, o coração, pare. Este fio que me conecta com este mundo, que é o ar que eu respiro, um fio tão fino, que no momento que ele é arrebentado eu parto para a eternidade, eu estou próximo, perto. A meia-noite está chegando, a minha vida está se acabando e eu estarei na presença de Deus, sem Deus, tendo consumido toda a minha vida no pecado, resistindo e me amargurando contra Deus e contra a palavra de Deus que me diz que eu sou um pecador, e não entendendo que Ele está dizendo isso porque Ele me chama ao arrependimento, à salvação. Ele diz, vinde a mim, e eu resisto todo o tempo. Chegará este momento, queridos amigos, 70 anos em diante, 80 anos de idade, nunca respondi ao chamado, tantas vezes, duros na alma, desiludido com a vida, mas mesmo ali, pode Deus abrir o coração. Eu devo confessar que minha experiência como um crente, eu vi pouquíssimas pessoas nesta idade sendo salvas. Sei que há muitos, mas em todos os meus anos de vida vi apenas 2 pessoas salvas depois dos 70 anos de idade. Mas ainda ali é possível para Deus, porque o que ao homem é impossível, para Deus é possível. E experimentar o poder de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Você deve vir agora, querido amigo, não espere imaginando que você vai chegar aos 50, aos 70, aos 80. Talvez seja hoje o dia, e talvez eu esteja falando aqui nesta noite, com alguém que terá esta noite como a sua última noite em sua existência, irá partir para a presença do Senhor. Vá ao Senhor Jesus Cristo, diga tudo a Ele, todo o teu pecado, diga a Ele com vergonha, com tristeza, e suplique ao Senhor, suplique, peça. Há grandes dúvidas pairando na mente, não há certeza nem segurança real, há apenas suposições. Clame então, peça por vida, por perdão, pelo lavar regenerador, pela certeza de vida eterna, e Ele te dará. Responda ao chamado. Esse é o chamado de Cristo. Ele apela à nossa consciência, à nossa mente. Ele está urgindo, instando. Ele sempre faz isso com tamanha bondade. Ter a vida eterna, conhecer a Deus, com medo de Deus, agarrado aos teus pecados. Você não percebe que nós não temos o dia de amanhã, não nos é garantido. Ele veio, Ele desceu do seu trono e veio a este mundo. Este é o Senhor Jesus, Ele está falando sobre si mesmo. Ele está dizendo, eu estou te chamando, não permaneça mais ocioso na frente da televisão, na brincadeira, na superficialidade da vida, queimando o tempo, isto é, queimando a vida. Não cometa suicídio espiritual. Responda ao Senhor, aos 80 anos, aos 90 anos de idade, aos 5 anos de idade, aos 11, aos 18, aos 13, aos 12, Ele te ouvirá e Ele irá te salvar. É uma promessa do Senhor Jesus. Se você crer, então você depositou a tua fé nele, indo a Ele, por esta promessa de vida eterna. Mesmo a 60 minutos antes da eternidade, pode ser estes 60 minutos agora para cada um de nós. Não espere, mesmo aqui. Ore, se entregue ao Senhor e seja salvo, salvo, salvo para sempre.